estavam ali com saudade, né? Era um povo liberto, mas estavam com saudade das coisas do Egito. Se eu ficar falando muito aqui, a gente não vai conseguir andar, né? Ou seja, pura ingratidão do povo, na verdade, né? Um povo ingrato, murmurador, começaram a reclamar. Murmuração, falar baixinho, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Você pode nem falar nada com sua boca, mas só está pensando. Jesus conhece cada um dos nossos pensamentos. Isso desagrada a Deus profundamente, porque isso, na verdade, é uma ingratidão, né? E aí, ainda mais à frente, aqui no Números 12, vai nos falar acerca da rebelião ainda dentro do povo. Só Jesus na vida de Moisés. Ô Senhor, tem misericórdia. Além de ter que aturar esse povo todinho, esse povo murmurador, Moisés ainda teve que enfrentar a perseguição por parte dos irmãos de sangue dele. Porque Miriam e Arão eram irmãos de sangue, né? Eles eram mais velhos que ele, mas eram irmãos de sangue dele. E aí eles afrontam ele, né? Porque Miriam era profeta, Arão também. E aí eles afrontam. Deus só fala com você, Moisés, não fala com a gente? Porque Moisés casou com uma mulher coxita, que era de outro povo, né? E eles afrontaram Moisés, né? Deus só fala com você, e aí o próprio Deus vem e chama os três para uma conversa. E aí chama de perto Miriam e Arão e fala para eles, olha, eu falo com os profetas na terra, através de sonho, através de figuras de linguagem, né? Deus tem a maneira deles falar. Só que com meu servo Moisés, Deus fala para eles, chamada mesmo assim, mesmo de perto. Com meu servo Moisés, eu falo de... Como é que ele fala? Boca a boca falo com ele. E de vista e não por figura. Ele vê a semelhança do Senhor. Aí Deus fala isso para eles. Fala assim, ó, com o meu servo Moisés eu falo de boca a boca. Ele vê a minha semelhança. E aí Deus fala para ele assim, para os dois, por que vocês não tiveram temor de falar do meu servo? E aí, quem conhece sabe que Miriam foi tomada de lepra, né? E aí Moisés, que era um homem manso, tranquilo, vai lá e pede, Senhor, tem misericórdia da minha irmã. E ela fica só uma semana leprosa. A seriedade de perseguir os líderes, né? Só Jesus. Cuidado aí, você que gosta de falar e perseguir muito pastor, tá? Vai orar, querido. Vai pros pés de Jesus, que é a melhor coisa. Só ele que pode resolver. E aí diz aqui ainda na introdução. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Isso aprenderemos. É prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. E aí aqui fala especificamente o autor desse estudo, ele fala especificamente sobre família, né? Para não ter motins no meio da família e tal, né? Que traz contenda, divisão, separação. Deus não trabalha em divisão e essas coisas não vêm por parte de Deus, vêm por parte do adversário. E aí isso também acontece dentro do povo de Deus, né? No meio das igrejas, no meio do nosso povo. Não pode ter divisão. Quem gosta de divisão, separação, briga, contenda, fofoca, confusão, rebelião, é o diabo. Isso tudo é por parte dele. Porque as coisas de Deus é amor, é união, é unidade, né? Então, quando você vê algum tipo de coisinha de divisão, de disse-me disso, de fofoquinha, de implicância, disso, daquilo, pode saber que o cão está enfiado no meio. E aí, meus queridos, aqui eu vou tentar, porque eu acho que só essa introdução já deu a lição toda, mas vamos continuar um pouquinho aqui, porque hoje o celular tá na bênção. E o tópico 1 diz, a influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra regras e as ordens estabelecidas no grupo social, né?
Então, motim se refere a isso, né? É uma desobediência. Existe regra em cada grupo, né? Nos grupos, na sociedade existem regras, dentro da igreja existem regras, dentro das famílias existem regras, existem autoridades e essas autoridades constituem regras que precisam ser obedecidas. E quando um grupo ou uma pessoa começa a fazer isso, ainda por cima escondidinho ali na murmuração, escondidinho, tramando contra, né? Contra essas regras, isso se chama motim. E aí quando fala a palavra motim, isso lembra pra você alguma coisa que aconteceu há séculos passados lá no céu? Um motim que teve lá? Então quando acontece esse tipo de murmuração, motim, contra lideranças, essas coisas, isso lembra a Deus do adversário, porque foi isso que ele fez no céu. Ele chamou os anjos mais desapercebidos das ideias e levou eles para tramar contra Deus. Só que ninguém consegue fazer nada contra Deus, porque Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus conhece todas as mentes. Deus conhece tudo que acontece. Então é impossível. Então quando existe algum motim, algum levante contra lideranças, mesmo que tiver alguma situação que não seja correta, a pessoa precisa orar, a pessoa precisa consultar a Deus. Não se levantar. Lembra de Davi, né? Davi foi ungido rei. Ele foi ungido por Deus, foi ungido rei, filho. Depois que Deus ungiu, acabou, né? Só que ele não se levantou contra Saul. Saul queria matar ele. Ele poderia ter matado Saul. Só que ele não fez isso. Saul era rei. Entende? Entende aí que a gente tem que ter uma consciência de Deus, das coisas de Deus, e não criar esse tipo de rebelião, não só no meio do nosso povo, o povo de Deus, né? Mas também dentro das nossas casas, né? Como filho, como pai, como mãe. Tudo precisa ser conversado para que haja uma harmonia, né? Então, a melhor coisa quando acontece dentro do meio da família, situações que não estão agradando a um ou ao outro, primeira coisa, queridos, joelho, oração. Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, o que eu vou fazer? Espera a resposta, porque eu vou te falar uma coisa. Deus responde orações. Espera a resposta de Deus e siga o que Ele vai mandar você fazer. Isso aqui não é conto de carochinha, não estou falando de conto de fadas. Estou falando para você que existe um Deus poderoso que pode resolver qualquer coisa. E quando você coloca o seu joelho em terra, pede direção, Ele vai falar com você. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele responde oração. Então não trame contra suas lideranças, não trame contra sua mãe, não trame contra seu pai, não trame contra seus irmãos, não trame contra seus patrões. Vai orar. Vai buscar o Senhor, vai pedir uma direção de Deus, porque você viu aquilo que aconteceu com esses irmãos, né? A Miriam, principalmente, foi duramente chamada a atenção de Deus a ponto de ela ficar leprosa. Isso é muito sério. Deus não se agrada de rebelião, porque rebelião lembra para ele, ó, aquele lá que caiu, que desceu e não vai subir nunca mais, né? Pra gente ainda tem chance, mas pra ele não tem mais. Então, rebelião é uma coisa muito séria que deixa Deus muito irritado. Eu vou tentar, eu não vou, porque é muita coisa, tá? E eu não tenho muito tempo por causa do celular. Ah, Deus abençoe esse celular. E aí, o que acontece? Deixa eu ver, o motivo da rebelião. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui no tópico 2 o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Vamos lá. Qual o motivo da rebelião de Miriam e Arão? A inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão acharam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Eles disseram. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os
há um sentimento corrosivo advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala dentro de uma família, as consequências podem ser trágicas, né? Então, se nós formos aqui observar, estudar mais no profundo, a gente vai ver que, cara, eles fizeram uma coisa tão séria que quase que o povo inteiro se voltou contra Moisés. A inveja deles foi tão grande do irmão, o irmão mais novo, que era o líder, e eles estavam ali para ajudar o irmão também, né? Mas eles invejaram a liderança do irmão, a ponto de colocar quase o povo inteiro contra Moisés. E Moisés teve que buscar o Senhor, para que aquele povo não fosse todo... Deus não pesasse a mão em cima do povo inteiro. Então você vê só a situação, né, da rebelião. Não só é aquela pessoa que lidera a rebelião, mas também as pessoas que são levadas, as mentes fracas que são levadas junto, pagam o preço também. Então é muito sério isso. Entende? Diante do próprio Deus. Vocês vejam que foi 1/3 dos anjos do céu que desceram, querido. Perderam a chance maravilhosa de estar no céu adorando ao Senhor. Sabe? De estar lá na presença do Deus vivo. Foram criados para isso, mas perderam. 1/3 dos anjos caíram na conversa do adversário. E tem muitas pessoas por aí fazendo o mesmo papel do cão. Criando situações dentro de famílias, criando separação, destruição, fofoca, disse-me-diz, e criando divisão, entendeu? Separando famílias por maldade, por inveja, por perversidade, porque o homem é ruim. Nós precisamos de Deus muito para Ele nos limpar, porque senão a perversidade toma conta e a pessoa não se destrói só a si mesmo, mas leva também quantos puder junto com eles. Então, isso não provém de Deus. E a gente vê aqui que tem graves consequências, né? Gente, calor só Jesus. Então, vamos mais à frente aqui. Eu vou ler aqui o tópico 3 pra gente finalizar, tá bom? Senão é muita coisa e eu fico com medo de não conseguir. Moisés, um homem manso e humilde. E olha que... manso e humilde, teve uma hora que ele ficou tão bravo, né? Que só Jesus, que feriu até a rocha. E você vê que ele era manso. Olha, eu vou falar pra vocês, quando a Bíblia fala uma coisa, é aquilo mesmo. Se a Bíblia fala que Moisés era manso e humilde, é porque ele era manso e humilde, né? E aí diz aqui, o mais manso que havia na terra. Você tem noção do que é isso? De todos os homens que havia na terra naquela época, Moisés era o mais manso. Olha isso. A tranquilidade desse homem, a mansidão desse homem. Quanta coisa ele enfrentou, né? Ai, até no meio da família, né? E aí diz aqui, ó. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, Senhor, nos dá mansidão, nos ensina a ser manso, Senhor. Oh, glória. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pessoas que vêm para pacificar, o negócio tá esquisito, o fogo tá subindo, joga água, acalma, palavras de mansidão, palavras de unidade, a palavra branda, sabe, aquieta o furor, né? Aí diz aqui, ó, essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, o ser humano pode... na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza ou covardia, mas no ensinamento bíblico, implica em capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, entende? Para o mundo, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, eles pensam que é uma pessoa covarde, uma pessoa fraca.
Mas para Deus, para a palavra, para os cristãos, ser manso, ser humilde, significa uma pessoa que se controla, que tem um domínio de si, que consegue se controlar. Entende? Então, na verdade, não é covardia, não é fraqueza, ai, aleluia, Senhor, obrigado. É fortaleza que vem dos céus. Aleluia! E eu vou fazer a conclusão desta maravilha toda. Diz assim a conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja. Que Deus repreenda toda a inveja dos nossos corações. Que Deus repreenda todo sentimento negativo dos nossos corações. Há poder no sangue de Cristo para repreender esse sentimento. E diz ainda a inveja, a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem nossas atitudes. É tempo de muita prudência. E aí algo me chamou a atenção aqui, ó. Como a inveja, as consequências das atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo aconselha que andemos no Espírito. Então vocês vejam bem que, como diz aqui, as consequências, né, desse tipo de atitude prejudica muitas pessoas. Não prejudica só quem está sentindo, não prejudica só o alvo do invejoso, mas prejudica outras pessoas que estão ao redor e se deixam levar por esse tipo de motim, né? Então que nós possamos aí estar ligados em Deus, pedindo ao Senhor o fruto do Espírito sobre a nossa vida, para que nós andemos não pelo aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que Deus tem para mim e para você, né? Porque Deus tem um chamado para todos. Miriam e Arão tinham a parte deles importante a fazer, que era estar ao lado do irmão, ajudando na liderança do irmão, né? Mas eles se deixaram tomar por esse sentimento negativo e causaram situações terríveis para outras pessoas e principalmente para eles próprios. Então, que nós possamos andar em espírito, que nós possamos ter um autocontrole e que o Senhor possa estar habitando dentro de nós e que essa água viva, que a palavra venha nos limpar cada dia mais e mais, para que possamos ter paz e vencer em Cristo Jesus. Porque isso nós só conseguimos vencer o mal quando temos Deus na nossa vida, quando temos a presença do Espírito Santo, quando temos Jesus no nosso barco. Então chama Jesus para o barco. Certamente você vai vencer todo sentimento negativo que há em você. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.